Bom, então até o vídeo anterior nós havíamos aprendido a especificar os atributos do tipo CRUD, então aprendemos quais são as regras para padronizar a especificação de inclusões, alterações, consultas e remoções. Entretanto, na maioria dos sistemas de informação, os atributos dessas entidades que a gente acabou de discutir possuem diversas características, como nome, descrição, obrigatoriedade, validações semânticas, entre outras características. Portanto, a documentação desses atributos deve ser elaborada de forma que essas características não sejam esquecidas. Então, o problema que nós temos que tratar aí é como definir e documentar de forma padronizada os diversos atributos dessas entidades, que são informações necessárias durante as operações de CRUD. Então, esse é o nosso problema. Bom, algumas questões a gente pode levantar a respeito da documentação desses atributos, e essas questões são as seguintes. Os atributos eles podem ser dos tipos primitivos, enumerados, multivalorados ou de relacionamento. Normalmente os atributos enumerados eles podem assumir um valor dentro de um domínio fixo de valores, tá? Por exemplo, sexo, masculino ou feminino, tá? Os atributos de relacionamento podem assumir como valor uma referência para outras entidades já cadastradas no sistema. Por exemplo, medicamento. Medicamento pode ser uma referência a um CRUD de medicamento. Quando eu estou preenchendo a ficha do paciente, estou informando quais medicamentos ele toma. Tá? Os atributos multivalorados ele podem assumir um ou mais valores referentes a outras entidades cadastradas no sistema. É o caso do medicamento também. Ele pode ser um atributo de relacionamento e multivalorado. Assim, quando eu estou informando quais medicamentos o meu paciente toma, eu posso colocar mais de um medicamento que são provenientes de algum atributo de relacionamento. Tá? Então, os atributos de entidades podem fazer parte de um conjunto de parâmetros ou filtros de consulta também. Tá? Então, quer dizer, o filtro, por exemplo, para um determinado tipo de relatório pode ser o estado no qual o paciente reside. O estado pode ser um atributo de relacionamento proveniente de outro outro CRUD, o que é pouco provável, né? É mais provável que ele seja um atributo enumerado, já que a quantidade de estados no país é a mesma há muito tempo, então não faria muito sentido eu ter um CRUD para manter os estados do país, seria um esforço quase que desnecessário. Então, algumas questões sobre a documentação de atributos. Alguns atributos eles podem ser opcionais e outros obrigatórios, e o que a gente precisa se lembrar é que os atributos obrigatórios devem ter tratamento adequado em caso de não preenchimento dessa inclusão, alteração ou consulta. Então, uma das soluções para o problema é documentar esses atributos como uma lista itemizada, associada a uma operação de consulta, inclusão ou alteração, ou documentá-los na forma de uma tabela. Eu, particularmente, prefiro documentar esses atributos na forma de uma tabela, como eu vou mostrar alguns slides na frente, com uma descrição breve do atributo, tá, quando for necessário. E quando o atributo for obrigatório, é importante que você destaque ele com algum caractere especial, por exemplo, um asterisco, uma cerquilha ou coisa do tipo. Para atributos que indicam relacionamento, é importante indicar que esse é um campo de escolha fechada e indicar a fonte da origem dos dados de escolha. Por exemplo, o princípio ativo de um medicamento, dentro do contexto que a gente está estudando, ele é um campo de escolha fechada. E os valores possíveis são todos os princípios ativos cadastrados no sistema, no requisito funcional X, por exemplo. Também é importante, não está destacado no slide, mas também é importante já indicar a rastreabilidade para qual requisito ele é proveniente, tá? De qual requisito ele é proveniente. Para os atributos enumerados, também é importante destacar que é um campo de escolha fechada e indicar os valores possíveis. Nesse caso, quando o atributo é enumerado, você precisa indicar quais são os campos, os valores possíveis, tá? Exemplo, sexo é um campo de escolha fechada e os possíveis valores são feminino e masculino. Se fosse estado, você teria que listar todos os estados ou só indicar. Como estado é uma informação conhecida, não há necessidade necessariamente de listar todos os estados do país. Para atributos multivalorados, indique que é um campo de escolha múltipla, tá? Ele pode ser de escolha fechada ou não,
e indique a fonte da origem desses dados de escolha. Por exemplo, princípio ativo é um campo de escolha múltipla, eu posso escolher mais de um princípio ativo para compor um medicamento, e todos os princípios ativos cadastrados no sistema, nesse caso eu posso atribuir mais de um atributo para esse campo. Então, é importante lembrar também que alguns atributos possuem restrição quanto aos valores que são aceitos, e é importante documentá-los, tá? Então, quer dizer, um exemplo bem clássico é o atributo temperatura corpórea do paciente, ainda dentro do contexto que a gente está estudando. Ele só vai poder assumir valores entre 35 e 42 graus, tá? Um paciente com menos de 35 graus é porque provavelmente já faleceu. Um paciente com mais de 42 graus também já é impossível, tá? Então aqui está um exemplo de uma inserção, lembrando que esse tipo de característica pode aparecer num requisito de inserção, de alteração, de consulta, num requisito de relatório, num requisito até mesmo de remoção. Então aqui eu tenho um exemplo de campo de escolha fechada, tá? A classificação do medicamento, ele pode ser ministrado em gota, pílula ou pode ser injetável. Então são atributos, um campo de escolha fechado, os atributos são enumerados. E nessa primeira opção eu tenho atributos de referência a outra entidade. Por exemplo, o medicamento faz parte de um grupo de medicamentos, os valores possíveis são todos os grupos de medicamentos que foram cadastrados num requisito funcional de sistema específico qualquer, nesse caso 13, ok? Então, as consequências da gente utilizar, da gente documentar de maneira padronizada os atributos do CRUD são que os diversos tipos de atributos são documentados de forma simples e padronizada, e os atributos obrigatórios são declarados claramente, facilitando a sua identificação e tratamento da implementação e teste desses requisitos. Então, eu gostaria que vocês fizessem como exercício para a gente chegar muito próximo de fechar o nosso documento de requisitos. Eu gostaria que vocês revessem a documentação, a especificação de todos os requisitos que vocês já especificaram, a fim de padronizar a documentação desses atributos de todos os CRUDs que já foram especificados para o sistema da clínica médica, incluindo incluindo os requisitos que não são do tipo CRUD. Tá? Revejam eles também, porque essa regra de documentação dos atributos também é válida para requisitos que não são do tipo CRUD. Ok? Então, eu fico por aqui. Na próxima aula, nós veremos como especificar um caso de uso de relatório. Um abraço, até a próxima.